Muito bom dia, pessoal. Eu me chamo Liliane Herter e gostaria de agradecer o honroso convite de estar aqui com vocês, falando na quarta jornada de obstetrícia e ginecologia da adolescência da Amazônia Ocidental. Eu tenho 15 minutos para falar sobre clamídia e gonococo na adolescência. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou professora de ginecologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, chefe do Centro de Ginecologia da Infância e Adolescência da Santa Casa de Porto Alegre, membro da CNE da Febrasgo de GIP, secretária da SOGIA e membro do Comitê Consultivo da ALOGE. Esse é o complexo hospitalar onde eu trabalho, a universidade, e depois mais 9 hospitais, sendo o Hospital da Criança Santo Antônio um hospital apenas pediátrico, onde eu tenho meu serviço. Não tenho conflito de interesse com o tema, e queria, então, reforçar de que as IST são muito prevalentes na adolescência, a maioria são assintomáticas. Elas, se não tratadas, podem levar a doenças graves e crônicas. O tratamento dos parceiros é fundamental, já que se trata de uma IST, e a prevenção é uma estratégia muito valiosa. Nós temos cerca de 15 infecções sexualmente transmissíveis. Porém, o tricômonas, o molusco e a pediculose não têm comorbidade graves. O cancro mole, o linfogranuloma venéreo e a adenovanose não têm exame em fase assintomática. E o herpes e o HTLV não têm tratamento em fase assintomática. Portanto, das 15 doenças, apenas 7 são rastreáveis. E o que acontece na adolescência? A incidência de câncer de colo uterino nesta faixa etária é ao redor de um caso para cada 500 mil pacientes. E muitas vezes esse câncer não é HPV dependente, como por exemplo o sarcoma botrioide. Ao contrário, a prevalência é muito maior de infecções sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. A incidência chega a ser 1 a pelo menos 20 pacientes. Então, nós temos que mudar o pensamento de que nós devemos fazer citopatológico na adolescente e podemos esquecer de fazer a triagem. Aqui existem vários países da Europa com a faixa etária de rastreio, e todos eles começam entre 20 e 30, sendo a maioria 25 anos, assim como o Brasil. Eu desconheço país que tria a adolescente, mas mesmo assim, os ginecologistas costumam coletar o citopatológico ainda na adolescência, muitas vezes, várias vezes, e deixam de triar as infecções. Então, é importante essa troca de paradigma. A preocupação é com o IST e o HPV, por hoje ter vacina e por ser a maioria nessa faixa etária. Se houver HPV-NIC1, o câncer demora muitos anos para se manifestar. Então, nesta faixa de adolescentes, a gente tem que lembrar das ISTs. Isso já está respaldado, O Ministério da Saúde várias vezes já publicou da não necessidade de rastreio de adolescentes assintomáticas e imunocompetentes. Paciente com clínica de sangramento pós-coital ou imunoincompetente, o protocolo é outro, e sim rastrear, identificar se não há a doença. Portanto, das 7 doenças rastreáveis, HPV não é rastreável na adolescência, mas sobram 6 infecções, como a clamídia e gonorreia, a sífilis, o HIV, a hepatite B e C. Nós vamos nos ater ao tópico da aula, que é sobre clamídia e gonococo. A clamídia, portanto, muito importante a gente lembrar sempre dela,
porque a prevalência é de 4 a 30%, dependendo da amostra estudada, e é a EST bacteriana mais prevalente em todo o mundo. Então, ela deve estar sempre conosco durante o atendimento, né, da adolescente. Clamídia e gono, na maioria das vezes, são assintomáticas, quase 70%, e quando dão sintomas, muitas vezes são inespecíficos. Mas eles podem causar doença inflamatória pélvica, dor pélvica crônica, infertilidade e gestação ectópica. Esse é um trabalho que nós fizemos em 2010, né? A doutora Roviana fez o TCC dela da residência, avaliando pacientes da clínica particular e identificou que de 546 citopatológicos avaliados, nenhum caso de RAICIL, nenhum caso de câncer, e em 261 adolescentes avaliadas, a taxa de IST era de 20%. Delas, nós tivemos 12,6% de clamídia e 0 casos de gonorreia. Em contrapartida, a doutora Ida Monteiro, nossa estrela desse congresso, uma das, publicou o ano passado esse lindo artigo sobre a prevalência de ISTs em adolescentes. E ela identificou em clamídia 23% de prevalência nas adolescentes estudadas e 3,1% de gonorreia, ou seja, né, uma altíssima prevalência que foi avaliada por PCR. E é por isso que várias entidades internacionais indicam o rastreio anual de todas as adolescentes sexualmente ativas até os 25 anos. Isso inclui o CDC, a ACOG e a Academia Americana de Pediatria. Importante nós lembrarmos que para a clamídia nós temos métodos diretos e indiretos. Os diretos vão se ater para o trato genital inferior ou alguma área de superfície. E isso nós vamos identificar então para cervicite, uretrite, conjuntivite ou úlceras. Quando nós estivermos falando de testes indiretos, que são os sorológicos, eles acusam infecção no trato genital superior apenas. Então, fica fora cervicite, uretrite, vaginite. E além da salpingite, então, ela está associada com a doença do linfogranuloma venéreo e da pneumonia do recém-nascido por clamídia. No passado, se usava muito mais a cultura para a clamídia, porque tinha uma especificidade de 100%, mas hoje o PCR se tornou uma técnica com maior sensibilidade de 90% e de especificidade entre 96% e 100%. É importante lembrar que o PCR, ele feito para a clamídia, ele tem sensibilidade e valor preditivo positivo muito semelhante se ele for coletado na endocervix, na secreção vaginal pelo médico ou pela secreção vaginal coletada pela própria paciente ou uma amostra de urina. Então, é importante nós lembrarmos disso, porque algumas pacientes não se sentem confortáveis de fazer um exame ginecológico que não com o seu ginecologista, e às vezes o laboratório não tem o coletador. E a urina se mostrou um método muito eficaz também para a triagem. Nós sabemos que há um código para biologia molecular, para teste de clamídia e gonorreia no SUS, porém, na prática diária, a gente tem dificuldade de acesso a esse tipo de exame. Então, muitas vezes, a gente acaba utilizando a sorologia,
Mas é importante lembrar que o diagnóstico molecular é o padrão ouro para essas infecções, o PCR é o melhor método e amostras de urina de primeiro jato e raspado vaginal para clamídia e gona, ureaplasma e micoplasma podem ser usados e apresentam acurácia semelhante, né? Então, é importante utilizar a urina também. Quanto à resposta humoral, ou seja, a sorologia, ela não é o melhor teste de rastreio, porque quando positiva, geralmente nós vamos estar falando que a clamídia já está na trompa. Pode haver um falso positivo, em torno de 10%. Está associado apenas, então, ao trato genital superior, pulmão e linfogranuloma venéreo. Se positivo, o IgG é considerado 1/80. Agora mudou a sensibilidade no Fleury, passou para 1/160. Lembrar que o IgM aumenta em 5 dias, o IgA em 10 dias e o IgG apenas em 2 a 3 semanas após o contágio. E mais do que isso, o IgG pode permanecer positivo por mais de 12 anos. Então, uma vez uma paciente com sorologia positiva que é tratada e que retorna a ter esse exame positivo, nós temos que ter muito cuidado no retratamento, porque faz parte da memória imunológica. Porém, se nós tivermos uma titulação que aumentou em um intervalo de 2 a 3 semanas, pelo menos em 2 títulos ou mais, aí sim nós temos uma forte evidência de que ela foi recontaminada e o tratamento estaria indicado na incapacidade de fazer um PCR. Esse laboratório Fleury, que é o maior do Brasil, agora, então, no início do ano, reforçou que o PCR é o padrão ouro para o diagnóstico, que a IgG, variações de um título, não tem significado clínico, que deveria ter 2 a 3 semanas para uma sorologia positiva com aumento de 2 ou mais titulações para infecção aguda, e que não pode se afastar reatividade cruzada. A clamídia, então, diante do rastreio positivo, o tratamento pode ser feito com azitromicina 1 grama dose única via oral ou doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. E, se a paciente tiver sintomas, geralmente se estende para 14 dias. Um novo rastreamento está indicado 3 meses após o tratamento pelo alto índice de recontaminação, que é em torno de quase 1/3 das nossas pacientes. A falha de tratamento é pequena, são poucos porcentos, mas a recontaminação é alta. Quanto à gonorreia, o Ministério da Saúde tem reportado mais de 500 mil novos casos ao ano. O diagnóstico também pode ser por PCR, tanto endocervical quanto secreção vaginal, quanto urina ou uretral, ou também a cultura. E é indicado o rastreio anual em toda a adolescente sexualmente ativa até os 25 anos por várias entidades. A gonorreia, ela é tratada inicialmente com ceftriaxone, 500 mg em dose única intramuscular, e geralmente na presença de gonorreia, também tratar a azitromicina com 1 grama dose única, pois existe uma correlação de infecção concomitante relativamente. E eu gostaria, então, de acabar a minha exposição pedindo para os senhores refletir, então, sobre a não necessidade de coletar citopatológico em adolescentes, mas sim vacinar. Lembrando que hoje nós temos as 2 vacinas, a quadrivalente e a nonavalente, uma com 70%, outra com 90% de proteção. Então, é isso que nós devemos fazer, vacinar. E quanto à gonorreia e à clamídia, ela tem indicação anual em adolescente por algumas entidades. O Ministério da Saúde indica se houver fator de risco, o que é muito comum, porque ou trocou de parceiro naquele ano, ou não usou camisinha sempre, ou tem diagnóstico de alguma outra IST. E no momento que a gente tem uma IST, nós temos que triar todas as demais.
Então, eu agradeço muito a atenção dos senhores e desejo a todos um excelente congresso. Muito obrigada.